Bem, estamos de volta com a nossa aula de programação PHP, o módulo do curso de vocês de Programação 2. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre funções, conversão de tipos e programação orientada a objetos. Eu vou falar sobre funções definidas pelo usuário, tá certo? E dizer para vocês como é que a gente vai definir funções. Vou falar sobre como é que é feita a conversão de tipos em PHP, porque às vezes a gente pode ter algumas surpresas quando a gente está fazendo operações com as variáveis. Quando você define uma variável em PHP, você não define o tipo dela, né? O tipo dela é definido de acordo com o valor que você coloca na variável. Então, às vezes, a gente pode ter algumas surpresas quando a gente está fazendo algumas operações com essas variáveis e com os valores dessas variáveis. E vou falar também um pouquinho sobre programação orientada a objetos, que é uma forma bastante poderosa de se programar em PHP, que deixa o seu programa mais modular e mais fácil de entender. Porém, PHP não tem uma estrutura muito forte para programação orientada a objetos. Você pode definir classes, definir variáveis e métodos associados a essas classes, mas não é uma coisa completamente orientada a objetos. Mas é útil para a gente poder fazer programas que sejam mais legíveis e mais modulares, certo? Bom, vou falar sobre funções definidas pelo usuário. Para que servem as funções? Como em qualquer outra linguagem, as funções são úteis para definir partes de código que se repetem. Por exemplo, suponha que você precisa escrever o logo de uma empresa em vários lugares do seu código, então você vai apresentar páginas web para o usuário, por exemplo, em que você tem que apresentar esse logo várias vezes nas várias páginas. Bem, esse código referente à exibição desse logo pode ser codificado apenas uma vez. E a gente codifica isso usando o conceito que a gente vai aprender aqui de função. Funções existem em todas as linguagens, você já deve ter visto funções em outras linguagens. Não é diferente, em PHP não é diferente. Você pode fazer chamadas de funções no meio do seu código, você pode passar parâmetros, você pode passar parâmetros por cópia, por referência, por valor, por referência. E a gente vai ver aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo do logo, né? Digamos que eu tenha um logo que precisa aparecer sempre nas minhas páginas web, que eu tenho que mostrar para o usuário, e eu não quero ficar escrevendo aquele logo toda hora, né? Eu não quero escrever esse pedaço de código, eu tenho um pedaço de código que exibe um logo, tá certo? Aonde eu coloco ali um headerzinho para esse logo e coloco a imagem, né? Todos os comandos HTML que eu preciso, e coloco lá a minha imagem, que é o logo.jpg. E depois que eu faço isso, eu defini a minha função, né? A minha função eu defini com um nome chamado function. Eu dei um nome para essa função, que eu dei um nome chamado display_logo. Escrevi o código dessa função ali, com aquele monte de echoes que eu escrevi, a gente já aprendeu esse comando, né? O comando echo. E logo depois eu dou um return, ou seja, vou retornar da minha função. Então, no meu programa PHP, quando eu for escrever o meu programa PHP, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou definir essa função, que pode ser no próprio código ou pode ser num arquivo separado, a gente vai ver isso logo mais. E dentro do meu programa, mais tarde, em cada lugar que eu for querer que esse logo apareça, eu vou simplesmente fazer uma chamada para display_logo, certo? Abre e fecha parênteses, né? Que é a chamada que eu tenho que fazer para poder esse logo aparecer na minha página web. Bom, quais são as vantagens da utilização de funções? As vantagens são as mesmas de todas as linguagens que provêm funções, né? A função é útil para você digitar menos código. Se você tiver um código muito grande que tem que ser repetido várias vezes, você evita ter que repetir aquele código. O código fica mais compacto quando você usa funções, obviamente, quando você digita menos, você tem um código menor. O programa fica mais fácil de ler, porque ao invés de você ter aqueles códigos que podem ser grandes, né? Ao invés de você ter aqueles códigos grandes repetidos ao longo do código, você tem somente uma chamada, e aquela chamada se reduz àquele código grande que você gostaria de escrever. Então o programa fica mais fácil de ler. E além disso, uma coisa muito importante, que em todas as linguagens você precisa disso, é ter um programa que seja fácil de manter. Ou seja, você passa o seu programa para outra pessoa, ou então você mesmo, mais tarde, daqui a 1 ano, 2 anos, vai pegar no seu programa. Você acha que aquilo é fácil de manter, por quê? Porque você não tem aquele monte de código misturado no meio, né, do seu programa. Então você tem apenas uma função, e quando você quer mudar, né, qualquer coisa relacionada àquela função, por exemplo, mais tarde você vendeu a sua empresa, então mudou o logo da sua empresa, você quer mudar. Você vai mudar só aquela função display logo. Em todos os lugares onde aquilo aparecia,
você vai ter apenas a chamada, né, display logo. E onde você vai mudar realmente vai ser naquela parte de código que você escreveu, que é a função, propriamente dita. Bom, a gente pode usar variáveis, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, eu coloquei apenas comandos HTML para serem emitidos com o comando echo de PHP, porém eu posso ter variáveis nas minhas funções, certo? E as variáveis criadas dentro da função, elas são locais, ou seja, não existem fora da função. E isso é dessa forma na maioria das linguagens de programação. E eu posso querer que uma determinada variável dentro da função seja vista fora da função. E para isso, eu posso utilizar um comando que a gente chama de comando global. Eu posso pegar esse comando, na hora que eu defino a minha variável, eu coloco global na frente da minha variável e essa variável passa então a ser visível fora da minha função. Por exemplo, digamos que eu defino uma função, escrevi ali function, com o nome format_nome, aonde eu quero formatar os nomes para eles aparecerem primeiro o sobrenome, vírgula, seguido do nome da pessoa. Então, eu estou definindo duas variáveis ali, uma variável chamada $prim_nome, que é o primeiro nome, e $sobrenome, que é o último nome da pessoa. E eu defini ali um $nome como sendo a concatenação do sobrenome da pessoa, uma vírgula, um espaço em branco e o nome da pessoa. Esse operador aí, ponto, a gente já estudou, quando a gente falou sobre strings, a gente já usou esse operador antes. Então, o que esse comando está fazendo, o terceiro comando da minha função, é concatenando o sobrenome com uma vírgula, um espaço em branco e o nome da pessoa, o primeiro nome da pessoa. Bem, eu defini a minha função, abri, né? Toda vez que eu defino uma função, eu tenho que abrir a minha função com abre-chave e fechar a minha função com fecha-chaves, e depois disso eu posso usá-la. Bem, logo depois de definir a minha função, eu faço uma chamada para ela, que é aquela chamada que eu coloquei ali, format_nome, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa linha de comando vai fazer o quê? Vai fazer uma chamada a essa função, vai executar tudo que a função está querendo que eu execute, e logo depois disso, quer dizer, o que essa função está executando? Essa função, na verdade, ela está atribuindo valores a três variáveis. A primeira variável que é prim_nome, a segunda variável é sobrenome e a terceira variável é nome. Se eu chamar essa função e fizer um echo de $nome, que é uma variável que eu defini dentro da função, essa variável é uma variável local. $nome é uma variável local dentro da função. Ou seja, se eu não tiver definido essa variável em lugar nenhum fora da minha função, essa variável não existe, ou seja, não tem valor. Essa variável não vai ter valor. Ou seja, na hora que eu fizer um echo de $nome fora da função, essa variável não vai ter nenhum valor, ou seja, nada vai ser impresso. Por quê? Porque no meu contexto aqui, essa variável $nome ela só existe dentro da minha função e fora da função ela não tem visibilidade. Mesmo que eu definisse uma outra variável com o nome $nome fora da minha função, essa variável seria outra variável completamente diferente. Então eu poderia ter uma atribuição de $nome fora da minha função para essa variável, né, $nome, um valor qualquer, por exemplo, xxx. E dentro eu estou atribuindo o nome e o sobrenome e o nome da pessoa, dentro da função. Porém, fora da função, este valor que eu coloquei, que estava dentro da função, não aparece para o programa. A forma que eu tenho de fazer aparecer esse valor de $nome fora da minha função, no meu programa, é definindo a minha variável $nome, ou seja, antes de usá-la, né? Vejam bem que naquela setinha vermelha ali eu introduzi uma nova linha no meu código de função, onde eu coloquei ali um novo comando, onde eu declaro que a minha variável $nome é global. Ou seja, ela tem que ser vista por todo o meu programa. Então, o que vai acontecer? Quando eu escrever o valor, né? Quando eu atribuir um valor para a variável $nome, que é a concatenação do sobrenome com vírgula branco, primeiro nome, na hora que, fora da função, quando eu fizer a chamada format_nome e eu fizer echo $nome, o que vai ser impresso é aquele valor que eu coloquei dentro da minha função. Porque eu disse dentro da minha função que a minha variável era global. Certo? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, o que vai ser emitido, né, como naquele comando ali, echo $nome, vai ser o sobrenome, Silva, vírgula, espaço em branco, Maria.
Bem, assim como as variáveis de funções não são vistas pelo programa, as variáveis que são criadas no programa, fora da função, também não são vistas pela função. Certo? Se na função nós queremos ter acesso aos valores de variáveis que estão fora dela, a gente também deve utilizar o comando global. Então, se eu estiver fora da função e quero que uma variável seja vista dentro da função, eu tenho que declarar a variável como global. Se eu estiver dentro da função e quero que a variável seja vista fora da função, eu também tenho que defini-la como global. Essa utilização, eu gostaria só de chamar atenção para isso, essa utilização de global não é aconselhável. Na verdade, o que é aconselhável fazer é passar parâmetros para essa função, ou seja, se eu quero que o $nome esteja visível, o que eu faço é passar uma variável como parâmetro e a função retornar este valor, tá certo? Então, o global, ele é útil para você resolver problemas de forma rápida, né? Você dizer que uma variável é global para o seu programa inteiro, ou então de dentro da função para fora do programa, de forma rápida. Porém, a forma mais aconselhável de declarar variáveis que sejam usadas dentro de funções e fora de funções é você fazer a passagem de parâmetros, ou retornar um valor da função. Esses meus exemplos que eu coloquei aqui, eu não retorno valor, né? Essas minhas funções aqui não retornam valor. Elas simplesmente fazem alguma coisa, alguma atribuição. Mas eu não estou retornando valor nenhum da função, ou seja, não estou atribuindo a uma variável o valor de retorno desta função. Então, a gente vai ver nesse outro exemplo que eu coloquei aqui, eu defino, por exemplo, duas variáveis, né? A gente vai continuar usando global. Eu defino duas variáveis, $prinome e $sobrenome. Essas duas variáveis são definidas, vejam bem, é um pouco diferente do exemplo que eu mostrei anteriormente. Essas variáveis estão sendo definidas fora da função. Tá certo? Bom, dentro da função, o que eu faço? Eu defino essas variáveis como globais. Ou seja, eu defini essas variáveis fora da função e agora quero que o valor dessas variáveis seja visível fora da função. Sejam visíveis, né? Os valores dessas variáveis sejam visíveis fora da função. Então, o que eu faço? Eu declaro novamente que essas variáveis dentro da função são globais, ou seja, eu digo que $prinome e $sobrenome, separados por vírgula, são variáveis globais. E aí, lá dentro, eu atribuo o $nome, né, a concatenação do sobrenome com o primeiro nome, separado por vírgula e branco, e quando eu faço a chamada de format nome fora da minha função, tá certo? Vou fazer uma chamada a essa função, eu vou obter o mesmo resultado que eu tinha antes, que eu tinha falado para vocês, que quando eu declaro a variável como global dentro da função, os valores dessas variáveis são visíveis fora da função. Então, nesse exemplo, o $prinome e o $sobrenome dentro da função são as mesmas variáveis do programa. Né? Então, aquela variável $prinome e $sobrenome, elas são as mesmas, tanto fora da função quanto dentro da função. Bem, então, como eu tinha dito, a melhor forma de fazer aparecer variáveis globais que sejam visíveis fora e dentro de funções é através de passagem de parâmetros. Tá? E eu vou explicar aqui como é que se faz isso. Passagem de parâmetros é muito simples, é a forma, em todas as linguagens que se conhece, que implementam funções, utilizam passagem de parâmetros. A passagem de parâmetros pode ser por valor ou por referência. E os parâmetros, eles podem ser de qualquer tipo, né? Eu coloquei ali em especial array, porque array é uma estrutura de dados um pouco mais complexa, mas o parâmetro que você passa pode ser de qualquer tipo. Inclusive, você pode passar valores como parâmetro para a função, ou você pode passar nomes de variáveis como parâmetros para a função. Com uma diferença, logo mais eu vou falar para vocês, quando eu passo o parâmetro por referência, eu não posso passar o valor, né? Eu vou passar o nome de uma variável por referência. Eu já vou explicar isso num exemplo mais para frente. Bem, numa chamada de função, se faltar algum parâmetro naquela chamada, ou seja, eu defini uma função com 2 parâmetros, certo? Lá dentro eu vou usar esses 2 parâmetros. Agora, digamos que eu fiz a chamada dessa função sem esses 2 parâmetros, tá certo? Dependendo da minha instalação de PHP, eu vou ter um warning ou não vou ter nenhum warning, eu vou ter uma execução normal da minha função, tá certo? Normalmente o que o PHP faz é o seguinte: se o parâmetro que eu tinha que passar era uma string e eu não passei nada, a minha função assume que aquele parâmetro é string vazia.
tá certo? Eu não passei nada, ele assume que aquele parâmetro é string vazia. Se fosse número, né, se eu tivesse que passar um número ali naquele parâmetro e não passei nada, o meu programa PHP, minha função PHP, vai assumir que eu passei um valor de 0. Bem, eu também posso definir, né, para não assumir o valor default que o PHP assume, que é string vazia para strings e 0 para números, eu posso assumir valor de default para os parâmetros. Eu mesmo posso estabelecer que se eu não passar nada, eu assumo o valor default. Eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. E a passagem de parâmetros, como eu tinha dito, pode ser por valor ou por referência. O que é passagem de parâmetros por valor? Passagem de parâmetros por valor é quando eu não altero o valor da variável que eu estou passando para a minha função. Ou seja, eu passo uma variável como parâmetro, faço alguma coisa com ela dentro da minha função, altero o valor, escrevo, faço o que eu quiser, porém eu não altero o valor da variável que eu estou passando como parâmetro. Ela só é alterada, ela somente é alterada dentro da função. O que é passagem de parâmetros por referência? Passagem de parâmetros por referências é quando eu passo uma referência para a função, ou seja, eu passo o endereço da variável, e quando eu passo o endereço da variável, eu estou modificando o valor dela fora da função. Ou seja, tudo que eu faço com ela dentro da minha função, eu estou alterando também do lado de fora. Tá? Bem, então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, digamos que eu tenho uma função bem simples, né? Isso aqui vocês podem fazer tão complexo quanto vocês queiram. É uma função bem simples que calcula uma soma, tá certo? Eu botei ali novamente o nome, function. O nome da minha função se chama calcula soma, calcula underscore soma. E eu estou passando para essa função 2 parâmetros, né? Que eu chamei no nome de 2 variáveis. $N1 e $N2. Os parâmetros estão separados por vírgulas. E dentro da minha função, a única coisa que eu faço é retornar a soma desses 2 valores, $N1 mais $N2. Certo? Então é uma função bem simples que vai retornar a soma de 2 valores. Quando eu faço fora, né, de escrever a minha função, agora eu vou no meu programa e vou fazer uma chamada, né, porque agora eu quero executar aquela função. Vou fazer uma soma, eu quero fazer a soma do número 20 com o número 30. Certo? Então eu faço a chamada, calculo, underscore soma, os parâmetros que eu passo, eu vou passar parâmetros inteiros, eu poderia passar variáveis. Mas nesse caso que eu estou usando aqui, eu estou passando números inteiros. Eu vou somar o número inteiro 20 com o número inteiro 30, vai me devolver o valor 50. Se eu fizer uma próxima chamada, calcula a soma de 20 vezes 20 e o outro parâmetro 32 mais 2, aquela conta de multiplicação, aquela operação de multiplicação vai ser efetuada antes do parâmetro ser passado. Ou seja, eu vou ter 20 vezes 20, 400, 32 mais 2, 34. Quando esses valores passarem para dentro da minha função, eu vou retornar a soma de 400 com 34, que vai dar 434. Certo? Eu coloquei ali, por último, um exemplo onde eu, de propósito, não coloquei os parâmetros. Eu coloquei calcula soma, abre e fecha parênteses, ou seja, não coloquei nenhum parâmetro. Certo? Nesse caso, o meu sistema PHP vai usar o default interno dele, que é o seguinte, olha, eu tinha que passar números, certo? Porém, não passei nada. Então, ele vai assumir que $N1 e $N2 tem valor 0. Ele vai somar 0 com 0, vai dar 0, vai retornar valor 0. Certo? Isso aqui vocês podem experimentar. Todos esses programinhas, como eu já falei para vocês, eu tenho disponíveis e vocês devem ter na sua página, embaixo do próprio HTML, vocês devem ter todos os exemplos dessas transparências, mas vocês podem testar todos esses exemplos. Uma coisa que eu queria fazer, chamar a atenção aqui, como em todas as linguagens que usam funções, quando você não passa parâmetros para uma determinada função, você tem que fazer a chamada com abre e fecha parênteses. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como eu fiz a chamada calcula soma, eu faço a chamada calcula soma e tenho que botar abre e fecha parênteses para dizer que eu não estou passando nenhum argumento. E nesse exemplo, mais uma vez, gostaria de ressaltar que eu estou passando aqui como parâmetro, estou passando números, mas eu poderia ter passado variáveis. Eu tenho um outro exemplo aqui em que eu vou passar variáveis como parâmetro. Bem, nesse exemplo, eu estou mudando o default assumido pelo meu programa PHP. No meu programa anterior, quando eu fiz calcula soma, abre e fecha parênteses, eu tinha dito que o valor retornado ia ser 0.
tá certo? Porém, nesse meu programa eu fiz uma pequena alteração, que vocês podem nem perceber que eu fiz essa alteração, mas se vocês olharem o header da minha função, o que é o header da minha função? O cabeçalho dela é function, o nome dela e os parâmetros. Nesses parâmetros aí, eu fiz uma pequena alteração. Eu, ao invés de colocar $N1, $N2 como parâmetro, eu coloquei $N1 igual a 1 e $N2 igual a 1. Tá certo? Por quê? Porque eu estou dizendo para o meu sistema PHP que se nenhum parâmetro for passado para esta função, eu quero assumir que o default é 1 para $N1 e 1 para $N2. Certo? O default que o PHP assume é 0. Porém, eu quis mudar o default. Então, na minha terceira chamada, a primeira chamada vai ser igual a que a gente já tinha feito. A segunda chamada vai ser igual a que a gente já tinha feito. Tá certo? Porque $N1 igual só assume valor 1 e $N2 só assume valor 1 se eu não colocar nada como parâmetro. Então, a minha primeira chamada vai ser igual à anterior, porque eu coloquei parâmetro. A segunda chamada vai ser igual à transferência anterior, porque eu coloquei um parâmetro. Só que a terceira chamada não vai ser igual à chamada anterior, não vai devolver 0, vai devolver o valor da soma igual a 2. Por que igual a 2? Porque eu estou dizendo ao meu programa, à minha função, que na ausência de parâmetros, eu quero que $N1 assuma o valor 1 e $N2 o valor 1. Portanto, na hora que eu for devolver a soma de $N1 mais $N2 sem passagem de parâmetros, eu vou devolver o valor 2, que é a soma de 1 com 1. Bem, esse próximo exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo onde eu vou passar como parâmetro uma variável, tá certo? Que é um array. Então, nos exemplos anteriores, eu mostrei como passagem de parâmetros valores simples, né? Mostrei valores passando valores inteiros. Aqui eu estou fazendo um outro exemplo onde eu passo um array como parâmetro. Como é que eu faço isso? Bem, a gente já aprendeu a criar vetores, né? Arrays, a gente já aprendeu a fazer isso. Com esse comando ali, array, certo? E nesse programa o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou inicializando uma variável chamada $números com um array de 5 elementos, tá certo? Onde o primeiro elemento tem valor 10, o segundo elemento tem valor 20, o terceiro tem valor 30, o quarto tem valor 40 e o quinto tem valor 50. Então eu inicializei a minha variável $números. Minha variável $números, então, tem 5 elementos, 5 posições, né? Começando de 0, como eu já expliquei para vocês. Quando eu não digo nada, quando eu não digo a partir de 15 eu quero começar, o meu sistema PHP assume que o meu índice inicial é 0. Ou seja, o número índice 0 é 10, índice 1 é 20 e assim por diante. Bem, logo depois de definir essa variável números, que é um array, eu faço uma soma, né? Faço uma chamada, na verdade, a uma função chamada soma, que está definida logo abaixo, tá certo? Onde eu passo como parâmetro esse valor $números. Na verdade, não é esse valor, né? É o nome da variável $números. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando como parâmetro para essa minha função soma um array que eu acabei de definir chamado $números, certo? E o que eu quero fazer com esse array? Esse soma de $números vai devolver para mim o somatório dos elementos desse array. Porque eu estou fazendo, aqui por acaso eu não usei for each para varrer o array, certo? Estou usando um for normal, eu posso fazer isso. Nessa função, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu passo $números como parâmetro, o parâmetro que eu recebo, a gente chama de parâmetro formal, é o $array, porque quando eu defini a minha função, eu defino o meu parâmetro com qualquer nome. Podia ser $array, $array1, $xxx, $y, qualquer coisa que eu quiser, certo? Esse nome, $array, vai estar ligado ao nome da variável que eu passar como parâmetro. Então, quando eu fizer a chamada soma $números vai apontar para o mesmo lugar que $array, que é o parâmetro formal da minha função. O parâmetro real que eu estou passando na chamada é $números. E o parâmetro formal da função que eu defini é $array. E lá dentro da minha função, eu vou trabalhar com $array, que é o que eu estou recebendo como parâmetro. Tá certo? Fora da função, o meu array se chama $números. Dentro da minha função se chama $array, porque eu chamei dessa forma. E lá dentro, o que eu faço? Eu faço um for, onde inicializo a minha variável índice, que eu chamei de $i, com 0. Faço esse i andar passo 1.
$i++, tá certo? E termino esse loop, né, esse for aí que a gente já aprendeu, quando eu chegar no tamanho do meu array. E isso remete a uma outra coisa que eu tinha falado para vocês quando eu falei sobre arrays, que muitas vezes é importante você usar esse nome ali, size of, porque às vezes você não sabe o tamanho do array. Isso aqui é um caso desses onde eu estou passando um array como parâmetro e a princípio eu não passo o tamanho desse array como parâmetro. Então eu estou usando aqui um recurso que eu já ensinei para vocês, que é o recurso de encontrar o tamanho de um array. Então eu estou usando size of, o $array, que é o meu array, e faço o meu índice variar até o tamanho. Esse tamanho deveria ser 5, certo? Então, esse meu código aí, ele vai fazer a soma de todos os elementos do array e vai escrever depois, né, que eu terminar de fazer a soma com for, eu vou escrever $soma, que é a minha variável que eu estou acumulando dentro do loop, que vai me devolver o valor 150, que seria o somatório daqueles elementos 10, 20, 30, 40, 50. Bem, só uma coisa que eu queria fazer observar para vocês, que isso aqui acontece em todas as linguagens, né? O meu índice do meu array começa em 0, tá certo? Então, para eu ter 5 elementos, eu tenho o elemento 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E é por isso que esse meu loop vai executar 5 vezes. Apesar de size of $array ser 5, o meu índice vai variar de 0 a 4. Enquanto $i for menor do que size of $array, que é 5, né? Eu vou executar essa soma de todos os elementos do meu array. Então, eu vou somar os números 10, 20, 30, 40, 50, que teria que me dar o valor 150, certo? Mais uma vez, eu gostaria de dizer para vocês que todos esses programinhas, eles estão disponíveis para vocês. O ideal, na verdade, seria que vocês próprios digitassem para sentir, eu já falei isso várias vezes em aula, né? Para sentir a sintaxe. Muitas vezes vocês erram o nome de variável. Quando eu falei sobre variáveis, por exemplo, eu falei que letra maiúscula e letra minúscula faziam diferença. Então, se eu escrever $soma com uma letra minúscula ou $soma com uma letra maiúscula, faz a diferença. Se eu esquecer um parênteses, vai dar um erro de sintaxe. Se eu esquecer uma chave. Então, seria bom também que vocês treinassem, né, digitar esses programinhas vocês mesmos para saber, né, para treinar a parte da digitação e da sintaxe da linguagem. Bom, então esse foi o exemplo que eu dei com passagem de parâmetros como uma variável, né, que é um array. Bem, esse outro exemplo aqui que eu vou mostrar é um exemplo em que eu também estou fazendo passagem de parâmetros, onde eu passo uma variável como parâmetro. Não é um array, agora é uma variável simples, é um inteiro, tá certo? Só que agora eu coloquei uma setinha ali para ressaltar o seguinte: na hora que eu declaro a minha função, tá certo? Quando eu escrevo o nome do meu parâmetro formal, o meu parâmetro formal se chama $var, certo? Só que eu quero, nesse momento, que $var seja uma variável global, ou seja, eu não quero usar o recurso de escrever aquele nome global na minha variável $var lá dentro da minha função. Então, o que eu faço? Eu vou usar um outro artifício, um outro recurso, que é mais elegante, tá certo? Que é o seguinte: eu simplesmente defino a minha variável com um e-comercial na frente dela. Esse e-comercial significa que eu estou passando o endereço da variável e não o valor dela, tá certo? Então, o que significa isso? Eu defino a minha função com um nome dobro, onde o meu parâmetro formal é $var, e eu adiciono um e-comercial na frente desse $var. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que, fora do escopo da minha função, tá certo? Eu defino uma variável chamada $var1, que não tem nada a ver com aquele $var que está dentro da minha função, que eu defini como parâmetro da minha função. E eu disse que o valor dessa variável var1 é igual a 5. Logo depois disso, eu chamo essa função dobro, tá certo? Que vai me calcular o dobro do valor desta variável. Se eu não colocasse aquele e comercial lá na minha função, o valor da minha variável $var1, depois da chamada a minha função dobro, continuaria sendo 5, tá certo? Agora, por que eu defini a minha função com aquele e comercial na frente da minha variável, do meu parâmetro formal $var? Tudo que eu fizer com a variável $var1, que eu estou passando como parâmetro,
vai refletir no meu programa principal. Ou seja, $var1 foi inicializado com 5. Logo depois eu chamei a função dobro, passando como parâmetro a variável $var1. Quando eu pedi para escrever o valor da variável $var1, com aquele comando que eu coloquei ali, echo, o valor que vai ser me dado para a variável $var1 vai ser 10. Por quê? Porque eu passei esta variável como referência. Não passei o valor da variável var1, na verdade. Eu passei junto com esse valor, eu passei o endereço da variável. Então, eu estou, na verdade, alterando o conteúdo do que está apontado por $var1, tá certo? Que era o valor 5. Então, eu alterei o que estava naquele endereço, significando que a minha variável var1 fora da função foi alterada, sem eu precisar utilizar aquele recurso de escrever que a variável é global, tá certo? Bem, então, esses recursos todos podem ser utilizados. Recomendo que esses recursos sejam utilizados usando bom senso, né? Para que vocês tenham um programa mais claro e que vocês consigam entender melhor. Tá certo? E passagem de parâmetros, quer dizer, qual é a desvantagem de você usar variável global? A desvantagem de você usar variável global dentro da função é que uma vez que você define essa variável global, se você quiser utilizar esse mesmo nome de variável mais tarde, esse mesmo nome de variável ele fica misturado com o nome que você está usando na sua função. Então, é sempre bom você separar as variáveis que você usa dentro de uma função das variáveis que você usa fora da função. E se você quiser modificar, de fato, alguma variável que esteja fora da função, dentro da função, o ideal seria passar esse parâmetro por referência. Tá? Bom, só fazendo uma parte aqui, quer dizer, não tem mais a ver com funções essa parte que eu estou falando aqui, mas para fazer uma parte sobre esse uso de referências usando esse e-comercial. Essas referências, ou seja, endereços de variáveis, também podem ser usadas em atribuições. Eu não falei sobre isso ainda, mas como eu falei, acabei de falar sobre passagem por referência, né, passagem de parâmetros por referência em funções, eu abri esse parênteses aqui para poder falar sobre atribuições onde você passa referência. Bem, eu vou ter aqui um pequeno exemplo onde eu defino duas variáveis. Uma variável chamada $x, uma variável chamada $y. Tá? Em $x eu coloco o valor 5. Em $y eu coloco o endereço da variável $x. O que significa isso? O que eu estou fazendo, na verdade? Tudo que eu fizer com $x ou $y vai ter o mesmo efeito. O que significa? Significa dizer que, como $x tem valor 5 e eu disse que $y é o endereço de $x, $y também tem como valor o valor 5, nesse momento. Então, nesse momento aqui, quando eu faço $y igual a e-comercial $x, eu estou atribuindo a $y o endereço de $x, tá certo? Não é exatamente o valor de $x. O valor de $x é 5. Eu não estou atribuindo a $y o valor 5. Eu estou atribuindo a $y o endereço da variável $x. De forma que, no próximo comando, quando eu faço $x++, ou seja, eu faço o incremento da variável $x, o que está acontecendo é que $y também foi alterado, porque como $y aponta para $x, ou seja, pegou o endereço, certo? Eu estou com $y apontando para a variável $x, o conteúdo do $y também passa a ser $x incrementado de 1, que é o que eu fiz ali. Então, se eu fizer um echo agora, depois que eu faço o incremento de x, se eu fizer um echo de $x e um echo de $y, vocês vão ver que os valores são os mesmos. Apesar de eu não ter atribuído valor nenhum a $y, não atribuí valor para ela, né? Eu não atribuí valor 5 para $y, eu atribuí o endereço da variável x. Então, o que vai acontecer? Como $y está apontando para o endereço da variável x, $y também contém o mesmo valor que $x, incrementado de 1, ou seja, o valor 6. Tá? Então, isso foi só um parênteses que eu abri aqui, para vocês terem uma noção. Isso aqui, na verdade, PHP é muito parecido com C, né? Na linguagem C também você pode fazer muitas dessas coisas aqui que eu estou fazendo, com uma sintaxe um pouquinho parecida. A diferença aqui, quer dizer, existem várias diferenças, né? Uma diferença é que PHP é uma linguagem interpretada, não é compilada, C é uma linguagem compilada. E, além disso, as variáveis que eu defino em C não tem esse $, na frente, né? A sintaxe é diferente. Então, tem muitas coisas da sintaxe que são diferentes, mas, assim, tem uma semântica que é bastante parecida com a linguagem C.
Bom, e para que serve esse negócio aqui que eu estou falando para vocês? Né? Para que serve eu atribuir o endereço de uma variável a uma outra variável? Serve para você colocar variáveis de nomes diferentes apontando para o mesmo lugar. Às vezes isso é útil. Né? Muitas vezes quando você quer copiar um elemento de uma variável para outra, é útil que elas duas apontem para o mesmo lugar. Tá certo? Porque aí você vai poder fazer uma cópia de uma variável para outra. Bom, uma outra coisa que eu quero falar sobre funções, voltando, né? Aquilo ali foi só um parênteses para dizer para vocês que referências também podem ser usadas no código do programa, em atribuições, não só em passagem de parâmetros por referência, em funções. Então, outra coisa que eu quero falar sobre funções é o seguinte. Funções, ou qualquer código PHP, né? Já estou generalizando aqui, podem ser guardadas em arquivos separados. Ou seja, eu posso definir uma função, pegar essa função e guardar num arquivo. E utilizar, né, esse arquivo em vários programas diferentes. Isso é muito útil, né? Pelos motivos que eu já falei para vocês. Eu economizo código, é fácil de manter, eu posso trocar o código só naquele lugar, naquele arquivo que eu estou definindo, onde eu estou definindo a função. Então, eu posso ter esse código, é como se fosse código reutilizável, né? Eu guardei esse código, essa função, num determinado arquivo, e eu posso utilizar essa função em vários lugares diferentes. Né? Em vários programas diferentes. Bem, eu posso incluir funções ou arquivos, né, que definem funções, ou pedaços de código PHP, com 2 comandos, tá certo? Eu posso usar o comando include ou o comando require. Bom, num exemplo, eu tenho aqui, eu criei um arquivo chamado soma.inc, podia dar qualquer nome, mas eu coloquei esse nome lá, soma.inc. Nesse meu arquivo soma.inc, eu coloquei alguns comandos PHP. Na verdade, o único comando PHP que eu coloquei ali foi a definição de uma função. Eu defino uma função chamada soma, que é a nossa velha função, que eu já tinha definido antes. E eu coloco isso aí lá dentro do meu arquivo, certo? O meu arquivo soma.inc. E agora eu posso querer utilizar, né? O meu soma está lá definido, está lá o meu soma definido com 2 argumentos, $n1, $n2, e ele retorna a soma de $n1 com $n2. Bom, agora, no meu programa, né, eu posso escrever vários programas diferentes, não precisa escrever um programa só, que vai usar aquele soma de 2 números. Como eu não quero escrever aquele código várias vezes, vejam bem que, só para abrir o parênteses de novo, vejam bem que eu estou colocando aqui esse soma de número $n1 com $n2, é um código bem pequeno, né, mas poderia ter uma função muito grande. E eu não quero ficar reescrevendo esse código muito grande, eu quero ter ele lá para reutilizar. Certo? Bem, então agora eu vou utilizar, né? Eu já gravei a minha função no meu arquivo soma.inc. E agora eu vou fazer o seguinte, olha. Vou escrever um pedaço de código, onde eu tenho ali vários comandos HTML. Onde eu botei um título ali, chamado de função. E eu coloquei ali uma sequência de comandos PHP. Menor, interroga. Fechando com um interroga maior. Onde eu coloco o seguinte, olha. Em vermelho, eu coloquei ali para ressaltar. Include arquivo soma.inc, entre aspas. Essa é a sintaxe que a gente usa. O que significa fazer isso? Significa o seguinte, eu estou incluindo ali naquele lugar a função que eu defini, que eu gravei num arquivo chamado soma.inc. Então, ao invés desse código ficar misturado no meu código, no meio do meu programa, eu simplesmente posso defini-lo num arquivo separado, que não precisa fazer parte do meu programa. Então, eu fiz um include daquele código function e agora eu vou usar, né? Incluir a função soma, tá? Que está definida lá naquele meu arquivo, e agora eu vou usar. Então, $result, que é uma variável que eu criei, vai conter o valor de soma dos valores 20 e 34. Isso teria que me retornar em $result o valor 54. Tá? Só uma observaçãozinha que não tem nada a ver com o include que eu coloquei aqui nesse meu programinha. Eu não coloquei aqui nesse meu programa o interroga PHP, né? Vocês se lembram que toda vez que eu começo alguma sequência de comandos PHP, eu coloco o interroga PHP. Mas não é necessário fazer isso se a minha instalação tiver com o script default para interrogação usar PHP. A linguagem script default ser PHP. Então, nesse caso aqui, como no nosso ambiente nós temos PHP como linguagem script default, eu coloquei apenas menor interroga. E isso aqui o meu sistema já entende que aquilo ali tudo que são sequências de comandos PHP. Mais uma vez, vocês podem testar esse programinha aí.
digitem o programinha soma.inc, ou então encontrem lá no seu diretório public.html, e escrevam esse programinha aqui, que vocês vão ver que isso aqui vai escrever na tela para vocês o número 54, certo? Bem, qual é a diferença? Eu usei includes, né? Usei includes nessa minha transparência. Qual é a diferença entre includes e require? A diferença é a seguinte, o include, ele é interpretado junto com a execução do script. Então, eu estou executando o meu script PHP, né? O meu sistema está executando. Assim que ele encontra o include, ele faz a inclusão do arquivo que eu quero. Então, se eu tiver include em vários lugares, por exemplo, dentro de um if, ou num switch, etc., o único include que vai ser executado vai ser aquele que é executado, propriamente dito, no ramo de execução do meu código, tá certo? O require, ele é um pouco diferente. Ele faz com que a inclusão do arquivo seja obrigatória, tá certo? Então, o require, ele não depende da execução. Require significa que inclua sempre este arquivo. Então, se eu usar o require, por exemplo, do meu soma.inc, isso significa que não interessa onde esteja o meu soma.inc e aonde esteja no código, se eu tiver require soma.inc, esse meu arquivo é incluído antes mesmo da execução do meu programa PHP. Tá? Então, essa é a diferença sutil entre o include e o require. Bom, a gente agora vai passar para um tópico um pouquinho diferente, que eu não falei quando eu falei sobre estruturas de dados, né? Eu falei sobre estruturas de dados, falei sobre variáveis que são do tipo inteiro, do tipo ponto flutuante, string, falei de expressões regulares, falei de uma série de coisas, mas não falei de uma coisa muito importante que é a parte de conversão de tipos, certo? Conversão de tipos pode causar algumas surpresas no meio do código, então eu vou falar um pouquinho sobre conversão de tipos aqui nessa parte. Bom, a conversão de tipos em PHP pode ser automática ou explícita. E existem várias formas de conversão de tipos em PHP. A gente vai ver aqui algumas formas, tá? Para vocês terem uma ideia melhor de conversão de tipos, assim, mais detalhada, e para detectar também bugs que vocês possam encontrar no seu programa por causa de conversão de tipos, eu recomendo que vocês vejam mais detalhadamente conversão de tipos nos livros, tá? Nos livros textos que a gente está recomendando, e naquela página que eu falei para vocês, www.php.net, que lá tem muita coisa sobre essa parte aí, certo? Bem, as funções para conversão explícita de tipos são essas três que eu coloquei para vocês, que pega uma variável que tem um tipo qualquer, tá certo? Tem três funções ali, uma que retorna o valor string, uma outra que retorna o valor inteiro e uma outra que retorna o valor de ponto flutuante. Aqui retorna valor string é strval, aqui retorna valor inteiro é intval e aqui retorna valor de ponto flutuante é floatval. Então essas funções, strval, intval e floatval, são funções definidas pelo próprio sistema, fazem parte da biblioteca do sistema, que fazem conversão de tipos de uma variável qualquer para string, de uma variável qualquer para inteiro, de uma variável qualquer para ponto flutuante. Né? E para que serve isso? Isso é muito útil quando você quer realmente fazer uma conversão. Você não sabe o tipo de determinada variável, porque em PHP você vai atribuindo valores, né, durante a execução, e no final você pode não saber qual é o tipo final de uma variável. Então você pode querer fazer uma conversão para poder fazer uma conta, para poder utilizar aquela string, transformar o inteiro numa string, para colocar em alguma página, para fazer um relatório, esse tipo de coisas. Então essas funções são úteis para isso. Além disso, a gente tem a função setType, que pega uma variável de qualquer tipo. Esse mix que eu coloquei aí é uma variável que pode ter qualquer tipo, tá certo? Esse mix não existe, na verdade, em PHP não. Isso aí é só para dizer para vocês que essa variável pode ter qualquer tipo. Esse setType pega uma variável qualquer, de qualquer tipo, e coloca um tipo para ela, tá certo? Então, esse setType, ele muda o tipo da variável var para o tipo escolhido type que eu coloquei ali. Onde type pode ser qualquer um daqueles nomes ali. Pode ser, eu posso transformar uma variável de inteiro para array, para booleano, para float, para integer, para string, né? Pode ser conversão de qualquer tipo para qualquer tipo, tá? Eu vou ter um pequeno exemplo aqui. Nesse exemplo eu estou definindo uma variável, $var, que recebe uma string, que eu dei o nome de 4, né? Onde o meu 4, eu botei o 4 na frente como sendo, né, um número. Então, isso é uma string, certo? O número 4, TRO. E depois, logo depois disso, eu mandei trocar o tipo dessa variável para integer.
né? Eu fiz um setType de $var, pedindo para mudar o tipo para para tipo inteiro. O que vai acontecer com isso é que, depois que eu executo esse meu setType, o meu $var passa a ter o valor 4 inteiro, ou seja, só o número 4. Tá certo? Uma coisa só que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é da sintaxe, né? Quando eu faço um setType da variável, vírgula, o tipo, esse tipo tem que estar entre aspas. Então, toda vez que eu for trocar o tipo, colocar qualquer um daqueles 5 que eu defini ali, array, boolean, float, integer, string, eu tenho que colocar esse tipo entre aspas. Tá? Bom, eu coloquei aqui uma tabela, só para vocês terem uma ideia de conversão. Isso aqui, obviamente, não é uma coisa extensa, né? Eu coloquei apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como é que o tipo é convertido. E nessa conversão de tipos que eu coloquei aqui, eu não uso setType, tá certo? E nem uso aquelas funções. Eu estou fazendo aqui uma conversão de tipos, que é uma conversão onde eu uso casting, que é uma coisa muito usada também em outras linguagens, que é, eu pego a variável e coloco entre parênteses na frente dela o tipo que eu quero, que é uma outra forma de fazer conversão de tipos. Então, nessa tabela aqui, o que eu estou mostrando? Na primeira coluna, eu tenho o valor real da variável, $var, tá certo? $var, no primeiro caso, é igual a valor nulo, no segundo caso, é um valor true, booleano, false, booleano, depois, no quarto caso, é um inteiro 0, depois é um ponto flutuante 3.8, e nos últimos casos ali são todos strings, valores string. Tá? Então, $var, o valor real delas nessa coluna mais à esquerda, o valor real de $var, esses são aqueles valores que eu coloquei ali. Se no meu programa eu fizer um cast desse tipo que eu estou fazendo ali, olha, abre parênteses, int, fecha parênteses, que também é equivalente a colocar, abre parênteses, integer, fecha parênteses, $var, com isso eu estou querendo transformar o valor daquela variável no valor inteiro, tá certo? Isso é muito utilizado em algumas linguagens, em C a gente usa bastante isso. Quando eu faço isso, se a minha variável tinha valor nulo, tá certo, inicialmente, ela vai ter agora o valor 0 quando eu faço um cast para inteiro. Se ela tinha valor true booleano, né, valor boolean true, se eu fizer um cast para inteiro, ela vai ter o valor 0. Se ela tinha um valor false booleano, se eu fizer um cast, ela vai ter agora um valor inteiro 0. Se ela tinha um valor inteiro 0 e eu faço cast para inteiro, ela continua inteira, vai continuar com o valor 0. Se ela tinha valor de ponto flutuante 3.8 e eu faço um cast para inteiro, essa minha variável agora vai ter valor 3, né? Trunca, porque é o inteiro correspondente a 3.8. Se eu tiver esses valores string aqui para essa minha variável, se eu fizer um cast para inteiro, no primeiro caso eu vou ter valor inteiro 0, no segundo caso de string eu vou ter valor inteiro 10, no terceiro caso eu vou ter valor inteiro 6, porque o espaço em branco M é uma string, quer dizer, ele só considera a parte numérica do valor. E se eu tiver uma string, né, full, só tem letras ali, o valor inteiro correspondente é 0. Tá? Porque aquela string não é convertida para um inteiro dessa forma, usando casting dessa forma. A mesma coisa eu fiz para outras colunas ali. Se eu fizer um cast para valor booleano, fizer um casting para valor string ou um cast para valor float, os valores são aqueles ali que eu coloco para vocês. Certo? Então, isso é só para vocês terem uma ideia de uma outra forma que você tem de converter variáveis e quais são os valores esperados que você teria quando você converte o valor real dessa variável, né, que está lá na esquerda, usando aquele cast ali para tipos diferentes. Tá? E essa sintaxe que eu coloquei ali nas colunas 2, 3, 4 e 5, aquela sintaxe lá em cima, né, do header dessa tabela, é uma sintaxe que você pode usar no seu programa. Né? Pode ser int, ou pode ser integer, pode ser bool, como eu coloquei ali, ou pode ser boolean, pode ser string. String não tem outra forma, né? String mesmo. E float também não tem outra forma, é só float. Na verdade, float também pode ser real, você pode usar real, entre parênteses. E a conversão automática de tipos, né? Como é que PHP faz a conversão automática de tipos? Ou seja, não sou eu que estou fazendo a conversão, eu não estou usando o intval, strval, nada daquelas funções que o PHP me dá, e também não estou usando casting, né? Eu simplesmente pego a minha variável, peguei aqui, por exemplo, eu tenho 5 casos aqui, onde eu vou fazer atribuições para essa variável $var, tá certo?
Na variável $var, eu vou pegar uma string 100 e somar com um número inteiro 15. E vejam bem que nessa minha conversão automática aqui, o PHP o que vai fazer? Ele vai fazer a conversão de acordo com o operador que eu estou usando. Se eu estou usando o operador de soma, o meu valor vai ser um valor numérico. Então, como ali existe um operador de soma, apesar do meu primeiro operando ser string 100, essa conversão automática vai ser feita de 100 para o número inteiro 100, da string 100 para o número inteiro 100. A soma vai ser feita com 15 e o valor final que a gente vai ter vai ser 115. Então, eu estou colocando esses exemplos aqui para mostrar para vocês que, às vezes, você pode ter valores inesperados para alguns resultados. Porém, você sabendo como é que a conversão é feita, você não tem grandes surpresas. Então, nos dois primeiros casos, eu tenho no primeiro caso, os dois primeiros casos são numéricos, porque eu estou usando o operador de soma. Então, ali, o PHP vai fazer conversão numérica. No primeiro caso, eu faço a conversão de 100 para número inteiro, no segundo caso também, de 100 para número inteiro, sendo que o $var no primeiro caso vai ser o inteiro, e o $var no segundo caso vai ser um número de ponto flutuante. Por quê? Porque 15, no meu segundo caso, é um número de ponto flutuante, então eu estou somando o inteiro 100 com um ponto flutuante 15, aquilo vai me dar um ponto flutuante 115. No terceiro caso, o meu operador é o operador ponto, que vocês já aprenderam. O operador ponto é o operador de concatenação de strings. Então, como o meu operador é ponto, o meu resultado vai ser uma string. Certo? Então, o que vai acontecer com o meu $var vai ser que na hora que eu concatenar o inteiro 39 com uma string, passos, espaço em branco passos, isso vai me dar um valor para $var que é uma string 39, espaço em branco passos. Certo? No caso, nos dois últimos casos, como eu tenho ali também o operador de soma, que é o operador numérico, apesar de eu estar fazendo uma soma de número inteiro 39 com uma string e de número inteiro 40 com uma outra string, aquelas strings vão ser convertidas para números. No primeiro caso, o espaço em branco passos, vai ser transformado para 0, porque não tem nenhum número ali, e o meu ladrão vai ser transformado para 1, convertido para o inteiro 1. Então, no primeiro caso, eu vou ter a soma o inteiro 39, no segundo caso, eu vou ter a soma igual a 41. 40 mais a conversão da string ladrão para 1. Bom, além dessa conversão toda que eu já falei para vocês também podem fazer verificação de tipos, né? Digamos que eu estou no meio do meu programa e eu quero saber qual é o tipo de uma determinada variável para poder fazer uma operação com ela. Escrever, fazer um relatório, exibir para o usuário, fazer qualquer coisa, né? Ou eu preciso converter essa variável. Eu posso fazer verificação de tipos usando essas 6 funções que eu coloquei ali na frente, que são verificação se uma determinada variável é inteira, se ela é de ponto flutuante, se é do tipo array, se é do tipo string, se é do tipo booleano, se é do tipo objeto. Objeto eu vou falar mais para frente. Eu não falei ainda sobre estruturas de dados do tipo objeto. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Tá? Bem, além dessas verificações de tipo, que são essas 6 que eu coloquei ali em azul, você tem outras 3 que são úteis para você fazer depuração de programas, né? Que são o vardump, o iset e o empty. O vardump, ele simplesmente pega uma variável qualquer e mostra o valor daquela variável e o nome daquela variável e o tipo, tá certo? Então, também é uma forma de você descobrir qual é o tipo de uma variável, é você fazer um dump desta variável. Então, esse vardump, ele serve para isso, né? O iset é para saber se uma determinada variável, ela foi inicializada com algum valor. Se ela foi criada em algum momento no seu programa. Será que essa variável i que eu tenho aqui, eu estou usando ela aqui, mas ela foi criada em algum momento? Será que ela já foi criada em algum momento ou eu estou criando ela nova aqui agora? Então, esse iset é para descobrir se uma determinada variável já foi criada em algum momento. E o empty é para descobrir se uma variável ela está sem valor. Ou seja, se ela é string vazia, se ela está com um valor nulo. Certo? Então, empty devolve verdadeiro se a variável estiver com valor nulo ou se ela estiver com um valor string vazia. Tá? Então, essas funções todas, elas são funções embutidas, né, pré-definidas do PHP, que auxiliam, né, na programação quando você quer saber os tipos das variáveis. Como o PHP não é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não declaro os tipos das variáveis lá na minha linguagem, né, durante a declaração da variável,
isso aqui, essas funções parecem muito úteis, porque durante o programa você pode querer saber qual é o tipo da variável, como é que ela está naquele momento, etc. Bem, essas coisas todas que eu falei para vocês, a gente vai exercitar ao longo do curso. Mais para o final, depois que a gente for falar sobre, o professor Paulo Esperança, ele vai falar para vocês sobre gerenciamento de bancos de dados, vai falar sobre SQL. E depois que a gente juntar essas coisas todas, né, PHP com manipulação de bancos de dados, a gente vai construir pequenas aplicações. E essas pequenas aplicações vão utilizar esses recursos todos aqui que a gente está falando, né? Se não todos, vão utilizar parte desses recursos que a gente está falando. Então, onde vocês vão poder ter uma ideia de quando e por que a gente vai usar determinados recursos desses que a gente está mostrando aqui. Bem, a parte importante de PHP, que eu não falei ainda, né, terminando essa parte de conversão de tipos, é a parte de programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos é muito importante quando você quer fazer programas que são modulares e você quer reutilizar código. Tá? Então, PHP implementa uma forma limitada de programação orientada a objetos, onde o programador pode definir classes e criar objetos que são instâncias dessas classes. E o que é uma classe? Uma classe, ela define uma estrutura de dados, tá certo? Que é composta por variáveis e métodos. Né? O que são os métodos? Os métodos são todas as funções que você pode usar para trabalhar com essas variáveis que você acabou de definir dentro da sua classe. Então, eu vou mostrar isso com um exemplo que fica mais claro, tá? Bom, então, nesse exemplo, nada melhor do que um exemplo, né, para a gente poder entender melhor as coisas. Eu coloquei uma classe, tá certo? Eu estou definindo uma classe para fazer o quê, né? Vamos primeiro colocar o objetivo, né? O que eu quero fazer? Eu estou definindo uma classe que eu chamei de classe contador, tá certo? Essa classe contador, ela tem duas variáveis, um contador que vai andando, tá certo? E um valor de início, que eu inicializo esse determinado contador. E para essa classe contador, eu associei 4 funções, tá certo? Então, eu coloquei ali, olha, na minha sintaxe aqui, como é que eu defino, né, uma classe? Eu coloquei ali um abre comando PHP, fecha comando PHP lá embaixo, e coloquei uma palavrinha classe, para definir uma classe, que eu chamei de contador. Aquela classe ali se chama contador, certo? E aí, abre chave, fecha chave, para definir o que eu quero na minha classe. Na minha classe eu vou definir variáveis, como eu já tinha falado, e funções, né, métodos, associados a essas variáveis que eu estou definindo dentro desta classe. Portanto, todos os métodos definidos dentro desta classe e todas as variáveis utilizadas nesta classe só são visíveis nesta classe, tá certo? Então, toda vez que eu for fazer alguma referência a esta classe, eu tenho que me referenciar às variáveis que eu defini nela e aos métodos que eu defini nesta classe. Bem, eu defini então 4 funções ali. Uma função que é para inicializar o contador em um valor, tá certo? Quando eu for programar, eu vou levar isso em consideração. Que eu tenho uma função para inicializar o contador, uma função para incrementar o contador, uma função para fazer um reset do contador, ou seja, voltar para o valor inicial, e uma função para escrever o valor do contador, tá certo? Esse exemplo aqui é muito simples, porém eu poderia estar implementando uma coisa um pouquinho mais complicada. Por exemplo, eu poderia estar fazendo uma implementação de uma classe para criar uma lista, inserir elementos numa lista, remover elementos da lista, criar a lista, inicializar a lista e assim por diante. Então, esse exemplinho aqui está bem simples para vocês terem uma ideia de como é que você usa a sintaxe da classe, né? Só os aspectos sintáticos, e o que é que você pode fazer com a classe, né? Então, eu tenho 2 seções aqui. Uma seção que eu coloquei um comentário ali, né? O barra eu já expliquei para vocês que é um comentário de linha. Aquele barra ali está dizendo, olha, vou definir agora as variáveis. Aí coloquei ali, seção de variáveis. Na seção de variáveis, eu defini 2 variáveis, que eu já inicializei até. Eu defini a variável $var, cujo valor inicial deveria ter valor 0, cujo valor inicial seria 0, e defini uma variável $início, cujo valor inicial também seria 0. Tá? Defini também, logo embaixo da definição das variáveis, eu defino os métodos que eu vou usar. Então, ali eu tenho 4 métodos, e eu estou usando a sintaxe normal que eu uso para definir os métodos, né? Os métodos, na verdade, nada mais são do que funções. Nós acabamos de ver funções, tá certo? Então, a função é definida da mesma forma como eu já expliquei para vocês antes. Só que agora, em vez da função ficar misturada no programa, a função vai ficar aqui contida, né? Nessa caixinha minha aqui que eu abri, que eu chamei de classe. Tá?
Então, essa classe é como se fosse, né, um envoltório onde você define as variáveis que você quer e as funções que você quer para operar nessas variáveis. Certo? Bem, então aqui eu defini as 4 classes e as 4 funções dessa classe contador. E uma coisa de sintaxe que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é o seguinte. Dentro dessa classe, toda vez que eu vou me referenciar a uma determinada variável da classe, eu me referencio a ela usando aquele $this, que é aquela variável que eu criei ali. Esse $this é uma variável que vai se referenciar a tudo que diz respeito a esta classe. Então, quando eu faço $this menos maior, que é essa setinha, né, uma setinha, eu estou dizendo que eu quero referenciar a variável cont desta classe, a variável início desta classe e assim por diante. Então, tudo que eu for fazer dentro desta classe, utilizando estas variáveis, eu vou usar essa variável $this. Esse $this, na verdade, é a variável que vai ser manipulada internamente na classe, tá certo? Para manipular todas as variáveis que eu defini, que estão encapsuladas como se fosse uma única caixinha, né? E do lado de fora, quando eu vou usar a classe, eu passo uma variável que eu dou o nome que eu quiser. E lá dentro, essa minha variável vai ser passada como parâmetro com esse $this, para eu poder fazer a operação com as variáveis internas da classe. Então, o que é uma classe, né? Uma classe é uma forma de você garantir que você está trabalhando com um conjunto de funções, um conjunto de variáveis, que você não quer que sejam utilizados em outros lugares, né? Quer dizer, você quer preservar o isolamento daquele pedaço de código ali para fazer alguma coisa que depois você pode utilizar para outras funções ou para outros pedaços do programa, certo? É como se fosse eu já expliquei para vocês que função é uma forma de você não precisar repetir código, né? A classe também é uma coisa parecida, só que a classe ela é muito mais do que isso, né? A classe ela engloba, ela encapsula variáveis que estão relacionadas e métodos que estão relacionados àquelas variáveis. Então, o exemplo que eu tinha dado antes, que era o exemplo de uma estrutura de dados, por exemplo, quero implementar uma lista, uma pilha, uma fila, eu posso implementar uma classe com todas as operações relacionadas a essa lista, a essa pilha, a essa fila, e esse pedaço de código, ele é self-contained, né? Ele é autocontido, e ele serve para ser utilizado em vários lugares que você precisa usar uma pilha, uma lista, uma fila, você pode usar aquele código que você definiu, que é a sua classe. Tá? Bem, esse é o conceito assim, abstrato, geral, em cima de utilização de classes. Tá? Que quer dizer, vai por programação, quer dizer, programação orientada a objetos tem muito mais do que isso, mas é uma coisa, assim, uma forma limitada que o PHP tem de fazer você implementar códigos que sejam mais legíveis, modulares. Bom, para utilizar a estrutura de dados e funções definidas em uma classe, quer dizer, eu acabei de definir a classe, né? Como é que eu uso isso agora? Eu tenho que criar uma instância dessa classe, né? O que é uma instância? Uma instância é um objeto. Então, eu tinha falado para vocês lá, quando eu falei de funções para trabalhar com conversão de tipos, eu tinha falado para vocês que tinha um tipo objeto, né? Que assim, a gente não tinha visto ainda. Esse tipo objeto é a instância da classe, que a gente vai ver agora, certo? Uma nova instância, ou objeto, é criada com esse comando que a gente chama de comando new. E um objeto, ele tem um nome, né? Quer dizer, vai ser um nome de variável como qualquer outro que a gente já aprendeu até agora. Só que a gente vai inicializar um novo objeto com o comando new. Por exemplo, para criar um array, eu posso criar um array usando aquela palavrinha, né? Array, entre parênteses, elementos. Aqui, para eu criar um objeto, né? Que é a instância de uma classe, eu uso o comando new. Tá? Então, nesse exemplo próximo que eu estou colocando para vocês, eu coloquei ali um pedaço de código HTML, na verdade nem tem o final dele ali, mas o código completo que está para vocês, que vocês vão ter, vai estar completo, tá? Aqui nessa transparência não tem o código final desse HTML, só coloquei o início. Eu coloquei assim, né, que aquilo é um exemplo de utilização de classes e objetos. O que eu vou fazer? Suponha que eu guardei aquela minha classe que eu acabei de definir, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês que funções ou pedaços de código PHP podiam ser guardados em arquivos? Pois é, nesse momento agora, aquele meu código que eu defini para a minha classe, eu coloquei num arquivo chamado cont.inc, tá? E ali, o primeiro comando que eu faço PHP ali naquele meu código é fazer o include, que a gente já aprendeu, de um arquivo chamado cont.inc, que está entre aspas, né? Eu expliquei para vocês essa sintaxe.
Logo depois que eu faço a inclusão desse arquivo, nesse arquivo que está definida aquela minha classe que eu acabei de definir na transparência anterior, eu inicializo uma variável, na verdade vai ser um objeto, que é a instância daquela classe, que eu chamo de $OConte. Eu chamei de $OConte porque é um objeto, então eu botei $O na frente. Mas esse nome aí pode ser qualquer nome que você quiser. Eu inicializei então uma variável chamada $O maiúsculo conte, igual a new. Aquele new que eu coloquei ali é o meu operador de criação de objeto, que é a instância da classe. Tá certo? Então aquele new ali, ele está servindo como um criador de um objeto, né, da classe contador. E eu coloquei aquele nome ali, contador, de propósito, né? New contador, porque contador é o nome da minha classe. Foi o nome que eu dei. Se vocês forem olhar na minha transparência anterior, contador é o nome que eu dei para a minha classe. Bem, a primeira coisa que eu faço eu vou usar agora as funções da minha classe. Como é que eu uso as funções da minha classe? Olha, eu tenho uma função que se chama inicia contador em um parâmetro. Então, o primeiro comando que eu faço, eu falo assim, olha, quero inicializar o meu contador em 10. Tá certo? Aí o que eu faço? Eu faço $O conte, a minha setinha, para dizer assim, olha, eu quero executar, o meu objeto $O conte, quero executar aquela minha função ali que está definida na minha classe, que é inicia contador em, e eu passo como parâmetro o valor 10. Tá certo? O que isso vai fazer? Isso vai fazer uma chamada ao método, né, ou função que eu defini lá, chamada inicia contador em 10, tá certo? E atualizar as variáveis do meu objeto. Né? Naquele momento que eu criei um new contador, quer dizer, que eu criei um contador novo, o que eu estou fazendo é criar um novo objeto que vai utilizar aquelas variáveis que estão lá dentro da minha classe. Logo depois, eu incremento o contador 3 vezes. Usando o quê? Usando a função que eu defini para a minha classe. Eu defini uma função chamada incrementa. Então, olha, para o objeto OConte, que eu acabei de criar, daquele tipo ali, contador, eu quero fazer o incremento 3 vezes. Aí eu fiz o incremento 3 vezes. Logo depois, eu quero escrever o valor do contador. Aí eu faço ali um comando HTML para escrever uma string, né, um parágrafo, o valor atual do contador, e mando fazer a execução de novo de uma função, que é a função escreve valor, que eu defini também na minha classe. Tá certo? E esse escreve valor, então, vai escrever o valor 13. Por que 13? Porque eu inicializei o contador em 10, somei 3 vezes, ele ficou agora com o valor 13. Então, se eu fizer agora o escreve valor, fizer a chamada do escreve valor, o escreve valor vai escrever na tela o meu valor 13. Se eu fizer agora um reset do contador, ou seja, eu estou fazendo ali, olha, no meu objeto OConte, faço um reset, onde o reset é uma das funções que eu defini, um dos métodos que eu defini na minha classe, o que vai acontecer ali é que eu vou resetar o meu contador para o valor inicial que ele tinha, que era o valor 10 que eu mandei inicializar. Então, quando eu mandar escrever novamente o valor do contador, o valor vai ser igual a 10. Bem, então esse exemplo aqui é para vocês terem uma ideia de como é que eu faço para utilizar as funções e as variáveis que eu tenho na minha classe. Vejam bem que nesse meu programa eu não estou mencionando explicitamente as variáveis internas da minha classe. As variáveis internas da minha classe estão sendo manipuladas dentro da classe. Fora da minha classe eu não preciso mencionar as variáveis. Eu só preciso acessar o quê? Eu tenho que dizer qual é o nome do meu objeto que eu acabei de inicializar com o comando new e quais são as funções que eu quero usar da minha classe para aquele objeto. Tá? Bom, a gente falou de classes, né? Quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente também fala de uma coisa que a gente chama de herança. Tá? Herança é um conceito poderoso em programação orientada a objetos que tem tudo a ver também com reutilização de código. Né? Você pode implementar uma classe base, tá certo? Como aquela contador que eu mostrei para vocês. E eu posso querer, em cima dessa classe base, eu posso querer escrever uma outra classe que vai herdar funções, né, as funções, os métodos e as variáveis dessa classe base. Né? Então, em vez de reescrever meu código, uma outra classe que é um pouco mais poderosa do que aquela que eu já tenho, eu faço uma extensão dessa minha classe base, criando novos métodos e adicionando talvez novas variáveis, se for o caso. Então, esse conceito de herança permite que novas classes sejam criadas a partir de classes já criadas, ou seja, eu não preciso reescrever o código. Eu já tenho o meu código base montado, eu quero fazer um incremento, né? Eu quero fazer um melhoramento em cima daquele código, então eu uso o conceito de herança, certo? Na verdade, eu vou estender essa minha classe adicionando novos métodos e novas variáveis, se for o caso. Então, a nova classe passa a ser uma extensão da classe original. Bem, então,
suponha um exemplo, né? Suponha que eu quero escrever uma nova classe que utilize aquela classe contador que eu criei como base para criar objetos, por exemplo, eu tenho um contador, aquele meu contador, ele faz incrementos de 1 em 1, né? Eu não quero mais fazer incremento de 1 em 1, eu quero fazer incremento, por exemplo, de 12 em 12, porque eu quero lotes, por exemplo, de caixas que vão guardar, sei lá, 12 garrafas, 24 garrafas, etc. E eu quero utilizar isso usando como base aquele meu contador que conta de 1 em 1. E eu quero adicionar um novo método, uma nova função, que adiciona 12 de uma vez em vez de adicionar só 1. Tá certo? Então, um exemplo bem simples, assim, para ilustrar para vocês o que é que a gente pode fazer. Então, eu tinha lá a minha classe contador que só fazia contar o contador de 1 em 1, resetar, etc. Agora eu quero acrescentar novos métodos àquele meu contador, sem ter que modificar a minha classe, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova classe, tá certo? Uma nova classe. Aonde eu vou dizer o seguinte, eu vou usar a mesma sintaxe que eu estava usando anteriormente, de classe, né, para criação de classe, aonde eu tenho sempre que escrever a palavrinha classe, o nome da minha classe. Só que antes de criar a minha nova classe, que eu chamei de Conte Garrafas, eu incluo a minha classe base que eu já tinha definido, que eu gravei naquele meu arquivo conte.inc. Vocês se lembram, né, que eu tinha gravado a minha classe contador no meu arquivo chamado conte.inc. Então agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu botei ali uma palavrinha em vermelho, que eu dei o nome da minha classe, Conte Garrafas, e escrevi assim, olha, Conte Garrafas extends contador, aonde contador é aquela minha classe base que eu tinha definida, que está no meu arquivo conte.inc. Tá? O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou poder usar tudo que o contador tinha e mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Esse mais alguma coisa é essa extensão que eu escrevi aqui, olha. Eu adicionei 3 funções novas, tá certo? A função, ou método, né? Na verdade, isso aqui, em programação orientada a objetos, isso aqui se chama método, tá? Eu adicionei 3 métodos novos. O adiciona caixa, que faz o contador saltar de 12 em 12. Uma função que retorna o número de caixas, tá certo? Que eu já tenho, tá certo? Para ser mandada para algum lugar, por exemplo, eu quero acumular uma série de caixas para ser enviado num determinado despacho, determinada remessa que eu quero mandar para alguma empresa, tá certo? Ou para algum usuário, para algum fornecedor. E eu tenho também uma outra função, Conte Garrafas, que vai inicializar o meu contador de garrafas com um determinado valor. Tá certo? E agora suponha que eu defini isso aqui, né? Isso aqui também, então é uma extensão, é uma classe, que é uma extensão da minha classe contador. Pronto, eu adicionei mais 3 métodos. Vejam bem que nessa minha classe nova, eu não criei novas variáveis, tá certo? Eu só adicionei 3 métodos novos. Então agora o que eu vou fazer? Olha, eu ali no meu programa principal, no meu programinha, depois que eu defini a função, eu digo assim, olha, $temp é uma variável que vai receber um novo objeto do tipo Conte Garrafas. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, eu estou passando um parâmetro para esse Conte Garrafas, e se vocês notarem bem, nessa minha classe que eu estendi, eu estendi essa minha classe com o nome, né? Eu botei Conte Garrafas, e a função última que eu coloquei aqui é uma função que tem o mesmo nome que eu dei para a minha classe estendida. Não tem problema nenhum eu fazer isso, tá certo? Esse método é o que a gente chama de método construtor. Aquele método ali que a gente chama de Conte Garrafas, que é function Conte Garrafas, que tem um parâmetro, é um método que a gente chama de construtor do objeto. Então, nesse meu $temp, o que eu estou fazendo, na verdade, é o seguinte, eu estou criando um novo objeto da classe Conte Garrafas, e além disso, eu estou mandando imediatamente executar a classe construtora, o método construtor, passando como parâmetro o valor 12. Ou seja, eu já quero adicionar de cara 12 garrafas, ou seja, eu quero inicializar o contador de garrafas como 12. Tá certo? Então, nesse momento, quando eu executo isso, o meu $conte, que é aquele interno, né? O $conte nem aparece aqui nessa minha classe. Mas vocês se lembram que eu defini uma variável interna na minha classe base chamada $conte? Nesse momento, a minha variável $conte está igual a 12.
na verdade, eu não tenho acesso a ela aqui porque ela está escondida lá naquele meu método, certo? Não tenho acesso a ela. Mas, naquele momento, esse meu dólar conte está 12. Na hora que eu executo o segundo método dessa minha classe estendida, adiciona a caixa, o meu dólar conte passa a ter 24, ou seja, adicionei uma nova caixa. Inicializei com 12, adicionei uma nova caixa, que deveria ter 12, né? Vou incrementar de 12 agora. Vão ter 24 garrafas agora. E quando eu faço, mais tarde, né? Eu faço $var igual a $temp, uma chamada para aquela função ali, número de caixas. O que eu estou fazendo, na verdade, é contando quantas caixas eu tenho até o momento. Incrementei, né? 2 vezes. Inicializei com 12, agora incrementei 12. Quero saber agora quantas caixas eu tenho para remessa. E essa minha função, número de caixas, retorna o número de caixas que eu tenho até o momento, que é 2. Por quê? Porque o meu número de caixas, ele retorna o teto daquela conta $this, que é a minha variável interna da minha classe, tá certo? Indexado apontando para conte, que é aquela minha variável que eu tinha, dividido por 12, porque eu disse que cada caixa minha tinha que ter 12. Essa função aqui, teto, que eu coloquei para você, que é ceiling, né? Tá ali, seal, eu não mostrei para vocês ainda que existe essa função. Porém, na biblioteca matemática do PHP, existem várias dessas funções, onde você pode usar raiz quadrada, potências, etc., uma série de coisas que você pode fazer na biblioteca matemática do PHP. E nessa biblioteca matemática existe também essa daí, que é o ceiling, que é o teto, né? Pegar o teto, o número de caixas que eu vou ter que passar. Aonde eu estou usando teto por quê? Porque algumas caixas podem ter menos do que 12 garrafas, tá? Bom, então isso é o que eu queria dizer para vocês sobre, nessa parte toda aqui que a gente falou sobre funções, conversão de tipos e programação orientada a objetos. A partir desse momento dessa aula, o professor Cláudio Esperança vai começar a falar sobre SQL, sobre como é que você cria um banco de dados, etc. Usando MySQL, que é a linguagem que a gente vai usar aqui nesse curso. E eu volto depois com vocês para falar como é que a gente integra, né, essa coisa toda. E como é que a gente usa as funções PHP que fazem interface com o banco de dados para poder gerenciar e manipular os bancos de dados que o Cláudio Esperança vai explicar para vocês. Tá? Então é isso. Até a próxima.